Olá, pessoal. Vamos falar hoje a respeito de uma coisa muito importante, que é a construção de uma cultura da sustentabilidade, com uma visão extremamente pragmática. Este admirável mundo novo tem sido drasticamente transformado pela tecnologia. E a velocidade que ela nos traz nos faz perceber que tudo se liga a tudo, tornando a realidade cada vez mais complexa e interconectada. Mudanças repentinas estão se tornando corriqueiras e deixaram de ser graduais, tornando-se exponencialmente abruptas, interligadas e complexas. E nesse mundo fantasticamente tecnológico, estamos nos tornando deuses. Fazemos o cego enxergar, o coxo andar, e com essa rede mundial, somos praticamente onipresentes e oniscientes. Mas, como diz Albert Einstein, tornou-se chocantemente óbvio que a nossa tecnologia excedeu a nossa humanidade. E nesse quesito, certamente, nos distanciamos bastante do modelo divino. Zygmunt Bauman, um pensador polonês que recentemente nos deixou, era um crítico dessa modernidade líquida e sempre nos alertava como a nossa vida, cada vez mais em rede, está enfraquecendo os laços humanos. O escritor israelense Yuval Noah Harari ratifica dizendo que, principalmente após a Revolução Industrial, o mercado e o Estado estão lentamente destruindo as comunidades e famílias, enfraquecendo os valores e fortalecendo a cultura do ter em detrimento da cultura do ser. Estamos construindo um mundo cínico, onde cresce a solidão, a infelicidade, a vitimização e a nossa total falta de comunicação. E por último, outra característica desse admirável mundo novo em um pequeno planeta é o consumismo exagerado, que até a primeira metade do século passado foi suportado pelo aumento da produtividade da humanidade, muito devido aos avanços da tecnologia. Isso fez com que os economistas ortodoxos acreditassem que isso era uma verdade eterna e absoluta. Mas o WWF nos mostra o contrário e diz que a nossa pegada ecológica já é maior que o nosso planeta Terra. E se olharmos a projeção do crescimento populacional e verificarmos que o aumento se dará nos países menos e muito menos desenvolvidos, e quisermos seguir os objetivos da ONU, e tentarmos elevar o IDH de países como Chad ou Serra Leoa, estaremos aumentando a pegada ecológica do planeta, consumindo mais recursos, e para equilibrarmos, devemos convencer os países mais desenvolvidos a reduzirem os seus excessivos consumos. Nesse contexto geral, segundo os cientistas políticos, vivemos num mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e, por tudo isso, ambíguo. Considerando que o nosso maior desafio da humanidade só se fortalece desde a era agrícola, quando começamos a acreditar que luxo é necessidade, pensamento que leva ao fortalecimento da cultura do ter, alavanca uma individualidade forte na humanidade e solidifica a nossa estupidez humana. Sim, a nossa estupidez humana, que é o maior desafio que a humanidade enfrenta. E que é essa estupidez humana não só aumenta o número de riscos que corremos atualmente, como intensifica os seus impactos.
E se somarmos com a dificuldade cada vez mais crescente que enfrentamos de entendimento entre as pessoas, isso leva uma série de cientistas a reclassificar esse mundo VUCA como um mundo bunny. O que era volátil passa a ser frágil, fazendo com que as incertezas nos tragam ansiedade, tornando o mundo ainda mais complexo, que já não é linear, e fazendo com que o que era ambíguo passe a ser incompreensível. E esse cenário levou Stephen Hawking a observar que estamos em risco de nos destruir por conta dessa estupidez humana. E aí eu pergunto, né? Como é que nós saímos dessa situação? Como é que nós saímos dessa fria? Acredito que sairemos só se evoluirmos da era do conhecimento rapidamente para a era da sabedoria, através da construção e fortalecimento da cultura da sustentabilidade. E para isso nós precisamos de mais inovação. Mais inovação tecnológica? Eu diria que também, mas atualmente é essencial e precisamos urgentemente da inovação do ser humano. Inovação para nós construirmos a cultura da sustentabilidade. Mas enfim, o que é essa cultura da sustentabilidade? Hoje não podemos falar da sustentabilidade sem mencionar o conceito dos 3 P's, que ainda constituem as nossas maiores prioridades: planeta, pessoas e profit, ou seja, lucro, que alguns gostam de traduzir para prosperidade. Atualmente se fala muito em ESG, e esse movimento, para mim, particularmente, acho extremamente positivo, pois fortalece e revitaliza nossa luta pela sustentabilidade, mas principalmente substitui o desejo louco pelo lucro pela visão de governança, que é muito mais holístico e fundamental. O lucro é somente um resultado. Mas não basta somente termos essas prioridades, mas devemos priorizá-las com um olhar especial, o olhar dos 3 E's. A primeira lente é o olhar da excelência, fazer certo na primeira vez. Nada é mais insustentável do que rejeitar uma peça ou um serviço por falta de qualidade. Isso nos levará a problemas de uso excessivo de recursos, que nos trará problemas de questões de formação de custos e preços, que poderá inviabilizar o acesso de pessoas a esse serviço ou aquele produto. Tem pessoas que não têm tempo para perder com qualidade. Mas eu gostaria de saber qual foi o custo final do edifício Palace que ruiu, desabou, quando seria entregue aos moradores na cidade do Rio de Janeiro. Qual foi o custo desse empreendimento imobiliário? O segundo E é o da eficiência, fazer da maneira certa, e que é a própria essência da sustentabilidade. E um bom exemplo de eficiência foi dada pela própria humanidade. Ela alavancou o PIB mundial, o consumo de calorias em números várias vezes superior ao crescimento populacional. Mas é sempre bom nos lembrarmos das palavras de Peter Drucker. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito.
Digo isso porque a eficiência da humanidade, que nos levou ao fortalecimento do consumismo e está produzindo a escassez, só ocorreu devido à ausência do terceiro E, que se refere à ética, fazer pelos motivos certos. A eficiência da humanidade e o consumismo foram motivadas por fatores puramente econômicos, pelo desejo aloprado, pelo lucro e pelo luxo de algumas pessoas, e não pela necessidade da população. Os 3E não são produtos da minha imaginação criativa, mas constatação histórica. Se formos olhar a evolução do mercado desde o início da Revolução Industrial, veremos que no século XVIII nós tínhamos um cenário de demanda excessiva. Faltava de tudo para a população. Com a primeira e a segunda Revolução Industrial, alavancada pela tecnologia, iniciou-se um aumento exponencial da produtividade, trazendo por parte dos empresários uma busca por um faturamento cada vez maior como resultado, para podermos gerar cada vez mais lucro, que era o seu foco principal. As revoluções foram tão bem sucedidas que, a partir de um determinado momento, começamos a ter um cenário de excesso de oferta, que levou os empresários a focarem nos clientes para ter como resultado o market share. E a estratégia usada foi a da excelência, da diferenciação pela qualidade do produto ou do serviço. E a terceira revolução industrial veio para contribuir com essa estratégia. Vale ressaltar que os motivos nessas duas etapas foram somente motivos econômicos. Nessa luta pelo market share, quase que simultaneamente, tivemos um cenário de margens reduzidas e, para continuar conquistando market share, continuaram focados no cliente e, com a estratégia, acrescentaram a eficiência. E a terceira revolução industrial continuou contribuindo fortemente também com essa estratégia. Hoje vivemos um Big Brother fantástico e o mercado começou a exigir maior transparência. Para não ser destruído pelo mercado e focado na perenidade e buscando como resultado um valor maior de mercado, as empresas observaram que a melhor estratégia seria a ética. E fica aberta aqui uma questão: como a quarta revolução industrial irá contribuir com essa questão? Quando falamos de transparência, e a transparência é um quesito complexo, exige que tenhamos um comportamento ético, que por si só exige que tenhamos uma série de valores fundamentais, como integridade, respeito, boa intenção. Boa intenção é o famoso jogar na bola, fazer as coisas pelo motivo certo, fazer para o bem da maioria. Precisamos também de valores, de um senso de justiça com pitadas de misericórdia e, principalmente, precisamos de responsabilidade. E o foco na perenidade requer inovação. E para ser inovadora, uma empresa tem que ter um DNA de aprendizado. Deve ser uma empresa que aprende. E isso requer dos seus colaboradores mais algumas qualidades humanas, como humildade, determinação, perseverança e disciplina.
E nesse momento eu coloco uma outra questão. Forçada por motivos econômicos, a humanidade, até hoje, sempre caminhou em direção à sustentabilidade. E agora? E agora? Vai prevalecer a visão de longo prazo ou a tentação do curto prazo? A corrupção e outras espertezas sempre renderam muito dinheiro. E é nesse momento crucial que a advertência do pensador húngaro Ervin Laszlo se torna extremamente necessária. Mais cedo ou mais tarde, a globalização abre espaço para novas condições. Ou um mundo globalizado, estável, ou a crise e colapso. O fator crucial é a consciência das pessoas. A maneira pela qual uma massa crítica interioriza as novas condições globais de vida em seus pensamentos, em seus valores e em seus comportamentos. E por tudo isso, eu chego à conclusão que somente as organizações que escutarem as palavras de Ervin Laszlo e seriamente se preocuparem em trazerem para o barco as pessoas certas, com as atitudes certas, baseadas nos valores certos, e formarem um quadro de colaboradores certos, através de contratações ou treinamento. Somente essas organizações conseguirão construir a cultura da sustentabilidade. E como dizem os cientistas políticos, construir uma civilização única para o planeta. E é por isso que eu queria deixar nesse momento uma definição pragmática da sustentabilidade. Fazer certo, com excelência, da maneira certa, com eficiência, pelos motivos certos, com ética. Para encerrar, eu gostaria de deixar com vocês um pensamento, uma visão do Dalai Lama. Sempre dá certo fazer o certo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Abraços.